Boa tarde, o meu nome é António Sérgio, eu sou Senior Solution Architect na Rio Portugal e vou falar-vos sobre novidades e gestão da plataforma ArcGIS Enterprise, na sua versão 10.9.0, também designada de ArcGIS 2021 Q1. Como enquadramento, o ArcGIS Enterprise pode definir-se primordialmente em 5 grandes componentes, os quais estão ilustrados na imagem: o ArcGIS Web Adapter, o Portal for ArcGIS, o ArcGIS Server, o ArcGIS Data Store e as múltiplas ArcGIS Apps que constituem o ArcGIS Enterprise. Temos de versões. Atualmente está disponível a versão ArcGIS 2021 Q1, a qual tem um suporte de curto prazo, ou seja, 3 anos. E em novembro deste ano está disponível a versão ArcGIS 2021 Q4, a qual terá um suporte de 6 anos. As versões serão cada vez mais denominadas pelo ano e quarter, em vez da nomenclatura tradicional 10.8, 10.9, 10.7, etc. Novidades. Na versão ArcGIS 2021 Q1, existem duas abordagens que permitem diretamente, no ArcGIS Enterprise, converter os serviços publicados via ArcMap para serviços no formato ArcGIS Pro. O editar serviço runtime, diretamente no ArcGIS Program Manager, e o utilitário Update Map Services. Não sendo deste modo necessário republicar novamente os mesmos, o que é muito útil se tivermos, por exemplo, dezenas ou mesmo centenas de serviços publicados via ArcMap. Os serviços publicados via ArcMap não serão suportados na versão ArcGIS 2022. Ou seja, só será possível realizar upgrades para ArcGIS 2022 se todos os serviços estiverem em modo ArcGIS Pro. Aqui uma pequena vídeo demonstrativo. Tem aqui um pequeno serviço que eu publiquei via ArcMap para ArcGIS 2021 Q1, em que podem ver que o ArcGIS avisa-me que foi publicado em ArcMap e tem aqui a possibilidade de automaticamente converter o mesmo para ArcGIS Pro. Em termos de página inicial, a página inicial foi totalmente reformulada, tendo agora um aspecto mais moderno e adaptado a diversos tipos de dispositivos. Agora, ao fazer editar a página inicial, temos a opção de cabeçalho, corpo e rodapé. No cabeçalho, podemos mudar a label, que aparece no centro da página, assim como o som fundo, entre outras diversas características, como a cor e a forma como vai aparecer. E assim distinguir e conseguir adaptar o cabeçalho, o corpo e o rodapé a nossa realidade. Podemos também, cá ao fundo, mudar o layout em termos de desktop e testar, em termos de desktop, tablet e telemóvel. No navegação. No menu de navegação é agora possível ocultar menus a determinados tipos de utilizadores, como por exemplo os viewers. Neste vídeo vamos aqui a organização, definições, geral, e temos aqui a opção de configurar então os menus da barra de navegação, onde temos aqui as várias hipóteses, galeria, os mapas, as cenas 3D e os grupos, e no mapa vamos dizer que só pode haver os mapas, os que podem criar mapas, ou seja, os viewers não podem ver. Vamos aqui para um browser com user viewer, fazemos refresh e automaticamente desapareceu a opção mapa. Os e-mails. A configuração de e-mails, que já era possível na versão 10.8.1, é agora muito mais simples de configurar, realizando o envio automático de e-mails em caso de espaço em disco reduzido, expedição de licenças, alteração de perfis, a recuperação de senhas de acesso, autenticação multifator, que iremos ver mais à frente, ou então quando há comentários a itens. A autenticação multifator é uma novidade que está disponível usando o método do Google Authenticator. E só está disponível também para utilizadores nativos do Portal. Como podem ver, vamos aqui organização. Vamos aqui agora a definições, segurança. E arrastando aqui para baixo, vamos ver aqui a autenticação multifator, que eu referi há pouco, onde podemos configurar. E mais abaixo ainda, a parte da configuração dos e-mails, tal como estava no print screen no slide anterior. Outra novidade é os relatórios. Ou seja, existe uma nova funcionalidade que é a emissão de relatórios de utilização da plataforma e a maioria do já existente painel de controle. Estas funcionalidades permitem aos administradores ter uma visão detalhada sobre a utilização do portal. Exemplos. Que utilizadores fizeram login neste mês, que utilizadores têm mais itens, quantos novos utilizadores foram criados este ano, que itens não estão partilhados com ninguém, que itens não foram alterados no último ano, etc, etc. Aqui neste pequeno vídeo, já estamos aqui na organização, já estamos aqui na parte do painel control, no estado. Pronto, o layout foi algo redesenhado para se tornar a experiência de utilização mais confortável. E em termos de relatório, já emiti um relatório, acho que este processo pode demorar bastantes minutos,
e posso simular o descarregar do mesmo e, como podem ver, fica disponível para o utilizador um CSV. Para criar um relatório, bastava carregar no botão ali do lado esquerdo junto ao rato. Temos fuso horário. Agora existe a possibilidade de definir explicitamente o fuso horário preferencial. Esta nova funcionalidade vai evitar os problemas atuais com a gestão dos campos de data, principalmente ao nível do AXIS Pro. Dado que as datas são armazenadas sempre, por defeito, em formato UTC e convertidas on the fly, então para a nossa data hora local. A funcionalidade de exportar e importar conteúdos surgiu na versão 10.8.1 e agora foi bastante melhorada e otimizada, permitindo exportar e importar todos os conteúdos de um grupo a outro grupo do mesmo AXIS Enterprise, ou entre grupos de AXIS Enterprise distintos, como por exemplo, se quisermos exportar uma AXIS Enterprise de desenvolvimento para um de ambiente de produção, podendo-se definir explicitamente também qual é a parte de destino onde vai ficar e residir todo o conteúdo. É agora possível também, diretamente no AXIS Enterprise, a transferência de conteúdos entre os utilizadores creators, adicionar e exportar dados, calcular valores via arcade, controlar a edição ao nível do campo em Hosted Feature Layers. Aqui neste vídeo demonstrativo, vamos aqui a organização. Vamos aqui agora ver aqui o meu utilizador, António Sérgio, e vou simular a exportação para o utilizador Porta-Admin. Ele diz-me logo que existem dois itens, ou seja, que eu sou proprietário de 2 itens, posso ver quais são, e depois era só fazer transferir, e automaticamente os mesmos seriam transferidos para o utilizador Porta-Admin. E aqui agora, no meu conteúdo, vou aqui ao meu tema da CAOP, que o mesmo, e posso exportar o conteúdo e posso adicionar mais conteúdo ao já existente. E esse conteúdo pode vir de um ficheiro Excel, CSV, de shapefiles ou de GeoJSON, por exemplo. Vamos ver aqui os dados, eu vou aqui à coluna de distritos e posso, com uma expressão arcade, ou SQL, neste caso arcade, posso fazer cálculos sobre os valores da coluna. E depois posso aqui também testar os valores. Vamos aqui agora à parte dos campos e posso definir, apesar deste outro feature layer ser editável, eu posso dizer que um determinado campo não é editável. Ou seja, permite acrescentar uma camada extra de segurança. Ou seja, podendo ter outros feature layers editáveis, mas campos dentro dessa outra feature layer que não são editáveis. Edição partilhada tem a ver com a colaboração entre portals e AXIS Online, ou entre só portals. Agora há a possibilidade agora de efetuar edição partilhada com bidirecionalidade entre 2 portals ou entre um portal e um AXIS Online. Ou seja, se eu editar um tema partilhado, automaticamente o mesmo reflete-se no outro portal ou AXIS Online. Assim como se o utilizador editar no outro portal ou AXIS Online, reflete automaticamente no meu portal ou AXIS Online. Ou seja, existe uma total bidirecionalidade, uma sincronização em contínuo. Aqui um pequeno vídeo demonstrativo com dados nos Estados Unidos, é que eu vou editar aqui um tema partilhado, vou mudar a população residente, 40 mil para 35 mil, por exemplo, e ao gravar, automaticamente outro utilizador no outro portal vai ver o mesmo tema partilhado e já tem os valores corrigidos, neste caso 35 mil. O AXIS Experience Builder. O AXIS Experience Builder traz um conjunto de novas funcionalidades e widgets em geral, sendo que o Web App Builder deve gradualmente deixar de ser utilizado, optando-se deste modo sempre pelo Experience Builder, dado que o Web App Builder está em processo de continuação gradual pelo ESRI, não existindo novos desenvolvimentos sobre o mesmo, nem irão existir mais. O AXIS FieldMap está agora completamente integrado no AXIS Enterprise 2021 Q1, já agregando as aplicações Collector, Tracker e Explorer. Estas 3 aplicações são descontinuadas em dezembro deste ano, sendo que no decurso do próximo ano, 2022, são integradas no AXIS Field Maps as aplicações Workforce e Navigator, que depois também serão descontinuadas. O AXIS Solutions é uma instalação autónoma e gratuita para o AXIS Enterprise, tendo neste momento 90 soluções disponíveis completamente prontas a usar. Aqui um pequeno vídeo, onde vamos ver aqui o AXIS Solution, que já foi previamente instalado por mim. E temos informação que existem 90 soluções disponíveis de várias áreas de negócio. Eu já descarreguei 3, são têm setinhas abertas. Para descarregar é só clicar e depois transferir. Vamos aqui lá em cima às minhas soluções.
vou abrir aqui um Special Events e, como poderão constatar, existem aqui diversos itens, webmaps, layers, itens de Quick Capture, itens de Survey, tudo pronto a ser utilizado, sem nenhum esforço adicional. Kubernetes. O Active Enterprise em Kubernetes é uma plataforma Active Enterprise totalmente nova, feita de raiz e Cloud Native, a qual pode ser instalada em AKS Azure, AKS AWS e OpenShift IBM Cloud, sendo que em breve vai ser suportada na Google Cloud. Deste modo, o Active Enterprise passa a dispor de 3 instalações possíveis: for Windows, for Linux e on Kubernetes. O Active Enterprise on Kubernetes é implementado numa arquitetura típica e standard da abordagem de Kubernetes, ou seja, microserviços, pods que são não mais que um conjunto de containers e Kubernetes em si, como orquestrador dos pods/containers. O Active Enterprise on Kubernetes tem como seus principais containers o Framework, Administration, G-Services e System Storage. Existem funcionalidades que estão disponíveis nas versões for Windows e for Linux que ainda não estão disponíveis na versão de Kubernetes, mas nas próximas releases serão já incluídas. Aqui um bocadinho de vídeo demonstrativo. Vamos abrir aqui. Como podem reparar, no Active Enterprise on Kubernetes o layout é exatamente igual. O utilizador não sabe se estão a Enterprise on Kubernetes ou Windows. Agora aqui na parte de administração, sim. Isto foi totalmente refeito. Como podem ver, e quem tem mais experiência, mexer na parte Manager, isto é layout totalmente novo. Aqui temos um pequeno dashboard com o review, com os logs. Do lado esquerdo tem várias opções. Vamos, por exemplo, à pasta dos serviços. Vamos aqui à pasta Hosted. Vou abrir aqui um serviço. Ou seja, tem aqui a informação do serviço, que é um Feature Service, que foi publicado no modo Shared, que tem um pod, ou seja, tem um container. E agora vou aqui às settings do referido serviço e posso alavancar o serviço. Não quero alavancar. Posso, ou seja, se o serviço é com muita carga, eu posso aumentar aqui o número de pods, escalar o mesmo. E também mudar o valor mínimo e máximo de CPU e de memória que eu posso usar. Ou seja, se eu ter que fazer um deploy de uma nova máquina, escalar a plataforma, posso automaticamente, via o aumento de containers, potenciar a disponibilidade deste serviço. Software updates no Active Enterprise on Kubernetes. No Active Enterprise on Kubernetes, ao contrário do que acontece nas versões for Windows e for Linux, os updates são de execução simples e com disponibilidade quase nula da plataforma, sendo a mesma descolocada simplesmente em modo read-only, enquanto corre os respectivos updates. Os utilizadores são informados de que estão a decorrer um upgrade via um banner que surge automaticamente no Active Enterprise, mas podem continuar a utilizar normalmente a plataforma. Em termos de gestão da plataforma em si, é fundamental e crítico monitorizar de modo constante e metódico toda a plataforma ao nível dos servidores e em termos, obviamente, do Active Enterprise, implementando, no caso do Active Enterprise, processos automáticos de invocação via REST API, para, deste modo, monitorizar a plataforma primordialmente em termos de Active Enterprise Logs, Server, Data Store e Porta FlagX, health check, ou seja, a saúde do Active Server, Data Store e Porta FlagX, para ver se eles estão a responder corretamente. E também validar se a federação está válida e se a indexação do portal também está correta. Em termos de segurança /updates, é fundamental implementar mecanismos automáticos ao nível da Enterprise e sistema operativo, com políticas de updates dos dois ambientes. Em termos de backups, é implementar mandatoriamente uma política resiliente de backups incrementais dos servidores que suportam a Active Enterprise. O Active Enterprise dispõe de uma ferramenta denominada WebXDR, a mesma utilitária para criar backups do Active Enterprise e, posteriormente, fazer o seu restore. O restore tem de ser feito sempre numa Active Enterprise da mesma versão do qual foi feita a backup, ou seja, 10.9.0 para 10.9.0 ou 10.8.1 para 10.8.1. O WebXDR pode ser visto como um complemento à política de backups anteriormente escritas, sendo o seu enfoque e primordialmente utilizado para a migração dos servidores. Como exemplo, imaginemos que temos um ambiente 10.9.0 distribuído em 3 servidores com o sistema operativo Windows Server 2012 R2 e queremos migrar para um novo sistema operativo, o Windows Server 2019, dado que o Windows Server 2012 R2 vai deixar de ser suportado. Realizamos então uma instalação limpa do Active Enterprise 10.9.0 em 3 novos servidores, Windows Server 2019,
Com o WebGDR fazemos o respectivo backup e depois, no novo Active Enterprise 10.9.0 Windows Server 2019, fazemos o respectivo restore. Muito obrigado. Não sei se tem alguma questão. Façam um favor.